Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teu Lugar 7, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Bem, nós estamos na série Raízes e eu espero que você tenha já assistido os dois primeiros vídeos que nós fizemos. O primeiro trata da Bíblia, da natureza da Bíblia, revelação, inspiração, iluminação, e também o princípio básico de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Este foi o primeiro vídeo da nossa série e depois nós falamos sobre a divindade, ok? A revelação de Deus através da pessoa do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. E tratamos então um pouco deste conceito da trindade ou da triunidade, esta divindade composta. E hoje nós vamos tratar aí de outras crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia que dizem respeito ao ser humano, ok? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre este conceito da formação, a essência do ser humano, a criação do ser humano, e também vamos falar um pouquinho aí sobre a questão do pecado e desta natureza pecaminosa que temos, ok? Então, para a gente começar aqui o nosso estudo, eu convido você para abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Naturalmente, temos que ir à origem do ser humano para entender a sua natureza, a sua existência, ok? Então, livro de Gênesis capítulo 1, nós vamos ler aqui os versos 26 e 27, ok? Então, eu estou lendo aqui a nova versão transformadora, uma linguagem um pouquinho diferente, mas na sua essência é a mesma ideia, ok? Lemos o seguinte: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selváticos da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender do conceito de ser humano, da humanidade, da vida, é de que nós só existimos pelo poder de Deus. Nós fomos criados por Deus. O ser humano não é fruto de um acaso, não é fruto de uma evolução. Algumas pessoas tentam, de forma muito infeliz, harmonizar a pseudociência que fala sobre a evolução, sobre o processo evolutivo, com a teologia bíblica, ok? Mas isso não é algo que encontrará harmonia, não é algo que possa ser compartilhado. Deus criou o ser humano, Deus criou o nosso planeta, as coisas que nós temos aqui, em 6 dias literais, ou em 7 dias, né, com a criação do sábado, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Tudo isto foi criado em 7 dias literais. E o ser humano, homem e mulher, foram criados no 6º dia desta semana literal da criação. Mas o ponto mais importante aqui é nós entendermos que o texto bíblico nos diz que homem e mulher foram criados por Deus. Aqui há algo bastante importante e uma lição que nós já podemos e devemos tirar desse texto. Homem e mulher foram criados. Qualquer tentativa de adulteração do gênero humano constitui um atentado contra a criação e contra a própria natureza do ser humano. Eu sei que este é um assunto que levanta os ânimos de muitas pessoas e há muito debate sobre este assunto. Mas veja, se nós tratarmos o assunto da existência humana do ponto de vista bíblico, nós só vamos encontrar a criação do homem
e da mulher. Só existe homem e mulher. Qualquer coisa diferente disso, diferente desta realidade, constitui uma anomalia, uma anormalidade. Algo que sai dos propósitos de Deus. E isso é extremamente importante ficar claro aqui, ok? A Bíblia também diz que homem e mulher foram feitos, foram criados à imagem e semelhança de Deus. E aqui há algo bastante curioso, bastante interessante, e é onde nós gostaríamos de gastar um pouco mais de tempo. Veja, existem duas palavras aqui, a palavra imagem e a palavra semelhança. A palavra imagem no hebraico é a palavra tselem, que significa literalmente a sombra, a projeção, uma imitação. Então, nós temos esse primeiro conceito. A palavra semelhança é a palavra demut, e ela parece estar mais relacionada aos atributos do ser humano e aos atributos de Deus, que são comunicáveis. Deus, ele nos criou para sermos, então, a sua imitação, imitarmos os seus atos, e aqui nasce um outro conceito, o conceito de imitação de Deus, que nós vamos ver melhor este conceito quando tratarmos sobre o sábado. Mas por ora entenda, nós fomos feitos para ser a sombra de Deus, a projeção de Deus. E eu gosto muito dessa ideia de sombra. O que é necessário para existir uma sombra? Então, aqui vocês não vão conseguir ver plenamente, mas você pode fazer o exercício em casa, muito simples. Se você colocar a sua mão e uma luz projetando sobre ela, abaixo você terá a formação de uma sombra. E tudo aquilo que você fizer com a sua mão, se você movimentar, abrir ou fechar, a sua sombra irá fazer a mesma coisa. Até porque uma sombra não existe sem original. Então, a sombra da minha mão precisa da minha mão naturalmente para existir. Assim é o ser humano. O ser humano só existe por causa de Deus. Deus é quem nos dá vida. Nós somos essa projeção de Deus. E também, tudo aquilo que Deus faz, nós devemos imitar. Este é um conceito bastante interessante. Nós devemos imitar os atos, as ações de Deus. E isto é possível por conta da segunda palavra, que é traduzida como semelhança. Nós somos semelhantes também no que diz respeito aos atributos de Deus. Deus é bondoso, logo ele nos convida a sermos bondosos. Deus é amor, ele espera que nós também sejamos pessoas amoráveis. Deus é justo, ele espera de nós que nós sejamos justos. Ele é misericordioso, logo ele espera que nós também sejamos misericordiosos. E aí nós poderíamos falar sobre vários atributos também. Isto é conhecido também como o fruto do Espírito. É algo que nós vamos estudar ainda mais para frente, quando falarmos sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito e como ele nos capacita para crescermos em Cristo. Mas então o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Nós devemos olhar para Deus, olhar para o que ele é, o que a Bíblia nos revela sobre a pessoa de Deus e procurar imitá-lo. Isto, obviamente, só é possível na nossa atual condição através da obra do Espírito Santo. Mas Deus fez o homem e a mulher com este potencial, com esta capacidade. A natureza de Adão e sua mulher, no princípio, antes do pecado, era a plena imagem e semelhança de Deus. E por isso nós somos convidados a imitarmos o Senhor, imitarmos os seus atos. Mas no capítulo 2 de Gênesis, agora no verso 7, nós temos também um outro conceito bastante interessante aqui. Acompanhe aí a leitura, se você puder, ou então eu lembro sempre, anote os textos, leia, assista esse vídeo também, lendo a Bíblia, fazendo as suas anotações, para que você também cresça, para que você também possa reagir ao texto e criar
este teologar, né? Esse diálogo sobre teologia, esse diálogo com o texto bíblico. Vamos dar uma olhada então em Gênesis capítulo 2, lá no verso 7, falando também sobre a criação do ser humano, agora com um zoom sobre esta criação. A Bíblia diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou o fôlego da vida em suas narinas. E o homem se tornou um ser vivo, ou uma alma vivente. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Logo, nós temos uma natureza terrena. Nós somos criaturas criadas a partir desta terra. E é interessante porque a palavra Adam é a palavra, traduzido, né, como Adão, é o masculino da palavra Adamá, que significa terra. Isto mostra a íntima relação do ser humano com a terra. Mas é interessante também, e principalmente curioso, porque a Bíblia nos diz que Deus soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem então passa a ser um ser vivo, ele passa a ser uma alma vivente. Aqui há um outro conceito bastante importante, dois conceitos bastante importantes. O primeiro é que o ser humano ele não tem uma alma, mas o ser humano é uma alma. A alma, ela só existe a partir da junção do corpo, né, a base do pó da terra, e o Espírito de Deus, ou o fôlego de vida. E esta palavra, essa expressão fôlego de vida, que é aquilo que Deus deu para o ser humano, quando você vai em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, você percebe que fôlego de vida e espírito estão em paralelo. Ou seja, Deus soprou o fôlego de vida, ou ele soprou o seu próprio espírito. O Espírito de Deus é quem nos dá vida. Fôlego e espírito são a mesma coisa na Bíblia, principalmente neste contexto de criação do ser humano. E isso é importante porque o ser humano, ele é um ser espiritual. Se a nossa vida ela existe, ela acontece porque o Espírito de Deus nos deu vida, então nós somos movidos por este Espírito. Nós somos seres espirituais. Você já deve ter percebido alguns pedidos de oração que as pessoas fazem. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim: olha, eu gostaria de pedir oração pela minha vida espiritual. Outros dizem: eu gostaria de pedir oração pela minha vida emocional, ou então pela minha vida financeira, pela minha vida acadêmica, pela minha vida familiar. Veja, o ser humano ele tem esta mania, digamos assim, de departamentalizar a vida. Obviamente, nós entendemos o que as pessoas estão querendo dizer quando elas usam essas expressões. Mas nós temos a tendência de, por criar essa departamentalização da vida, imaginar que a nossa vida familiar não tem nada a ver com a nossa vida espiritual, ou com a nossa vida profissional, ou então aquilo que acontece na minha vida profissional com certeza não vai afetar na minha vida espiritual ou na minha vida emocional. É óbvio que isso não é verdade. Nós somos seres holísticos, como um todo. Não há como separar estas coisas. Tudo aquilo que nós fazemos em uma área da vida, obviamente vai afetar outras áreas. Um exemplo muito simples é: quem nunca passou por problemas financeiros e com isso teve problemas familiares ou emocionais? Aquilo que acontece na empresa realmente fica na empresa? Fica no trabalho? É óbvio que não. Nós carregamos as coisas ao longo da vida e por onde vamos.
Então, nós somos seres holísticos, nós não somos seres departamentalizados, somos um todo. E tudo que fazemos afeta toda a nossa vida. Mas então, qual é a vida que nós realmente temos de todas estas? Simples, a Bíblia nos diz que nós somos seres espirituais. Logo, tudo é espiritual. E aqui há algo bastante importante que nós precisamos entender. Tudo o que nós fazemos é espiritual. Tudo o que nós fazemos é espiritual. O que significa isso? Que tudo o que nós fazemos é uma resposta que nós damos para Deus que nos criou. Ele soprou o seu espírito em nós. E tudo o que nós fazemos é uma resposta ao nosso Criador. Portanto, aquilo que você come ou bebe, o seu trabalho, aquilo que você faz no colégio, na faculdade, a forma com que você se comporta em sociedade, tudo isto é espiritual. Ah, pastor, mas a minha vida espiritual é aquilo que eu faço dentro da minha casa, quando eu estou estudando a Bíblia, ou então quando eu vou à igreja. Isto é a minha vida espiritual. Não, amigo. A nossa vida como um todo é uma vida espiritual. Aquilo que você faz no seu trabalho é uma resposta que você dá para Deus. A forma com que você namora, a forma com que você se relaciona com as pessoas, tudo isto é uma resposta que você está dando para Deus. Esta resposta pode ser algo positivo ou pode ser algo completamente negativo. Mas tudo o que nós fazemos é uma resposta que nós damos para Deus. É por isso que nós precisamos cuidar da nossa alimentação, devemos cuidar da nossa saúde. É por isso que nós temos que ter responsabilidade social, responsabilidade com o nosso cônjuge ou com as pessoas que nós nos relacionamos. Devemos ter responsabilidade no trabalho, a forma com que conduzimos o nosso trabalho, se nós estamos sendo justos, honestos, ou se estamos procurando tirar vantagem ou trapaceando as pessoas. Tudo isto é espiritual. Quem diz isso? A Bíblia. Todos nós somos seres espirituais e tudo o que fazemos é uma resposta que damos para o nosso Criador. E tudo isso vai ter implicações no nosso relacionamento com Deus. Isto é extremamente importante. Nós precisamos entender para que a gente avalie as nossas ações perante Deus, perante a sociedade e perante nós mesmos. Mas, infelizmente, a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem, semelhança de Deus, somos seres espirituais, mas quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, nós temos então a queda, uma ruptura. Aquilo que era a imagem e semelhança de Deus foi agora foi maculado. A imagem e semelhança de Deus foi afetada, sofreu uma alteração. O ser humano tem agora uma alteração genética, porque ele era a perfeita imagem e semelhança de Deus, mas o pecado veio denegrir esta imagem. E agora, além de nós termos uma natureza espiritual, nós adquirimos uma outra natureza, a natureza pecaminosa. E este é o problema maior de todo o universo. Tudo o que vai acontecer de mal agora, os relacionamentos que se tornarão conturbados, as ações que serão feitas sem a ética, sem a moral, tudo isso é decorrência desta natureza pecaminosa. Então, lembre, Deus nos chamou para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Mas o pecado afetou isto. E qual é a nossa missão agora? O que nós devemos buscar? Se o plano original de Deus era que fôssemos a sua perfeita imagem e semelhança, mas o pecado veio denegrir, veio manchar esta imagem,
o nosso dever agora é buscar em Deus, buscar do Espírito Santo uma transformação, para que a nossa vida se torne cada vez mais a imagem e semelhança de Deus, para que esta imagem e semelhança seja restaurada em nós. E o processo de salvação é justamente este: voltar a sermos aquilo que éramos, a natureza perfeita, que reflete perfeitamente a imagem e semelhança de Deus. O processo de salvação passa justamente por isso. E para que a gente nunca esquecesse disso, Deus nos deu uma mensagem muito interessante através de Salomão no livro de Eclesiastes. Eu quero convidar você para ir até o livro de Eclesiastes no capítulo 3. Veja só, Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Eu leio aqui na nova versão transformadora. Diz o seguinte, Eclesiastes 3, verso 11. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou o senso ou desejo de eternidade no coração humano. Olha só que interessante. A Bíblia diz que Deus, mesmo após o ser humano ter pecado e ter rompido aquele relacionamento harmonioso com Deus, com o nosso Criador, a Bíblia diz que Deus colocou o desejo, o senso de eternidade no nosso coração. Ou seja, hoje nós somos seres pecaminosos. Nós temos uma natureza pecaminosa. Nós não somos mais a perfeita imagem e semelhança de Deus. Nós não cumprimos plenamente com este propósito. E com esta natureza pecaminosa, que nós vamos nos demorar um pouquinho mais, vamos estudar um pouco melhor no nosso próximo episódio, mas por hora devemos entender que esta natureza pecaminosa, ela nos leva para a morte, que é completamente contrário a Deus, porque Deus é vida, Deus é eterno. Mas a natureza pecaminosa nos leva para a morte. Se nada mudar, se nada for transformado, nós somos seres hoje, com esta natureza pecaminosa, condenados à morte. Mas Deus coloca dentro de nós o senso de eternidade, o desejo pela eternidade. E por que Ele faz isso? Para que a gente não se esqueça de onde nós viemos, para onde nós estamos indo. Nós viemos do eterno, das mãos daquele que é eterno. Para onde vamos? Nós vamos para a eternidade. Deus nos deu uma nova perspectiva. O desejo pela eternidade nos lembra de que é possível, mesmo sendo seres pecadores, com a natureza pecaminosa, é possível ainda desfrutarmos da eternidade. E como isso acontece? Pela atuação transformadora do Espírito Santo em nós. Nós vamos estudar melhor tanto o processo de salvação como a natureza pecaminosa. Mas nesse vídeo eu gostaria que você entendesse algumas coisas bastante importantes e nós vamos recapitular elas. Primeiro, Deus criou o homem e a mulher. Qualquer diferença disso, qualquer tentativa ideológica de gênero diferente disso, corresponde pecado, corresponde uma anomalia, uma anormalidade no processo criador de Deus. Deus nos fez homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Ele comunicou atributos, os seus atributos comunicáveis para nós. O amor, a bondade, a justiça, a própria santidade. Não como ele é, mas naquilo que a nossa esfera permite ser santos. Deus nos fez
para imitarmos os seus atos. Deus nos fez para sermos a sua sombra, vivermos como a sua sombra, imitando as suas ações. E lembrarmos que nós somos seres espirituais. Todas as nossas ações, tudo aquilo que fazemos, correspondem a uma resposta ao nosso Criador. Mesmo com a natureza pecaminosa, Deus nos deu o desejo da eternidade, o desejo de sermos refeitos, para que a nossa natureza possa desfrutar da eternidade junto de Deus. Eu quero terminar este pequeno estudo fazendo um apelo para você. Deus espera que você se relacione com Ele. Deus espera que você entenda que você é um ser espiritual. Você vive pelo seu amor, pelo poder que emana dele. É Ele quem te dá a vida. Portanto, viva a sua vida com responsabilidade. Avalie como você tem levado a sua vida. Como você tem se relacionado com as pessoas. Aquilo que você tem ingerido, a bebida, a comida, os seus hábitos alimentares e de saúde. Deus espera que a gente permita ser transformados pelo Espírito Santo, para que a sua imagem e semelhança seja projetada sobre nós, seja renovada, seja recriada em nós. Este é o grande objetivo de nossa vida e de nossa existência. Por isso, reflita sobre os seus atos e busque de Deus o poder para que a imagem e semelhança de Deus seja recriada na sua vida. Que Deus abençoe muito você para isso. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa natureza pecaminosa e vamos dar sequência para entendermos como este processo da salvação acontece e pode ser real na nossa vida. Um grande abraço, que Deus abençoe muito você e até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo estudo.